Apague as luzes, aumente o volume e prepare-se para mais uma experiência de puro terror. Bem-vindo ao terror mórbido, onde o medo se torna realidade. Eu e meus amigos queríamos apenas uma aventura diferente, uma noite na floresta para testar nossa coragem. Mas aquela floresta, ela nos esperava. Entre sombras e sussurros, descobrimos que alguns nomes nunca devem ser pronunciados. Uma força invisível nos cercava, e quando um de nós começou a mudar, percebemos tarde demais que não estávamos sozinhos. Agora, resta saber se conseguimos sair, ou se algo saiu conosco. A estrada de terra parecia infinita. O carro balançava a cada buraco, e a floresta ao nosso redor ficava cada vez mais densa. O sol já estava baixo no horizonte, tingindo o céu de um laranja profundo. Era como se estivéssemos entrando em um território proibido, onde o tempo passava diferente. Quando finalmente estacionamos, um silêncio absoluto tomou conta. Nem o canto de pássaros, nem o som de insetos. Apenas o vento, deslizando pelas folhas secas. Esse lugar é bizarro, disse Mariana, olhando para a trilha que nos levaria mais para dentro da mata. Pedro riu. São só árvores. Vamos logo, antes que escureça. Começamos a caminhada. O cheiro de terra molhada e folhas em decomposição se intensificava à medida que avançávamos. As árvores eram retorcidas, seus galhos se enroscavam uns nos outros como se tentassem nos impedir de passar. Eu sentia que algo nos observava, mas toda vez que me virava, só via o vazio entre os troncos escuros. Depois de quase uma hora, encontramos uma clareira perfeita para acampar. Jogamos nossas mochilas no chão e começamos a montar as barracas. O céu já estava umbreu, sem estrelas visíveis, como se uma sombra pairasse sobre nós. O fogo da fogueira iluminava nossos rostos enquanto conversávamos, tentando ignorar o frio que começava a se intensificar. O calor das chamas não parecia suficiente. Foi então que ouvimos, baixo, distante, um som que parecia um chamado. Um sussurro carregado pelo vento. Vocês ouviram isso? Perguntei, sentindo um arrepio subir pela espinha. Ninguém respondeu de imediato. Mariana abraçou os próprios braços. Deve ser só o vento. Mas eu sabia que não era. Enquanto tentávamos ignorar, continuei sentindo aquele olhar invisível. Resolvi me afastar um pouco para pegar lenha e me arrependi no mesmo instante. A escuridão entre as árvores era densa, sufocante. Meus passos faziam o chão render, mas havia outro som, um estalo, como se algo estivesse pisando nos galhos perto de mim. Engoli em seco e virei rápido. Nada. Mas quando olhei para cima, no topo de uma árvore, um vulto escuro se moveu rapidamente. Ei! Quem tá aí? Minha voz saiu trêmula. Silêncio. Dei 2 passos para trás e corri de volta para o acampamento, tentando não demonstrar pânico. Quando voltei, Pedro estava olhando fixamente para a escuridão. O que foi? Perguntei. Ele franziu a testa. Juro que ouvi alguém chamando meu nome. A fogueira crepitava, mas o frio parecia piorar. Mariana se aproximou, desconfiada. O que você ouviu? Pedro hesitou. Era uma voz, mas meio errada, como se estivesse cortada. O silêncio voltou. Ninguém disse nada, mas a tensão era quase palpável. A noite apenas começava, e algo já estava nos chamando. A noite se arrastava de um jeito estranho, como se o tempo tivesse ficado mais lento. O calor da fogueira não espantava o frio que insistia em nos envolver. Pedro estava calado, os olhos fixos no fogo. Algo nele parecia desligado. Tentei quebrar o clima. Cara, você tá bem? Pedro piscou lentamente, como se tivesse voltado de um transe. Ele abriu a boca para responder, mas parou no meio do caminho. Sua expressão mudou. Ficou vazia. O que foi? Perguntei de novo, agora sentindo um peso estranho no ar. Ele finalmente olhou para mim. Vocês, ouviram isso? O silêncio foi absoluto. Mariana e Lucas se entreolharam. Ouvir o quê? Ela perguntou, cruzando os braços. Pedro respirou fundo, tremendo. Tem alguém sussurrando meu nome. Eu não queria admitir, mas eu também tinha ouvido. Já passava das 3 da manhã quando fui acordado por um som estranho. Era um sussurro fraco, um ruído arrastado, como se alguém estivesse falando muito rápido. Quando abri os olhos, vi Pedro sentado dentro da barraca, virado para a parede de lona. Ele balançava levemente para frente e para trás, murmurando alguma coisa. Pedro? Chamei baixinho. Ele não respondeu. Engatinhei para perto dele e toquei seu ombro. Foi então que ele se virou de uma vez. Seus olhos estavam negros. Não havia branco, apenas escuridão total.
Sua boca se movia rápido, falando um idioma que eu não conhecia. A voz que saía dele não parecia humana. Me afastei de susto, caindo para trás. Pedro? Ele parou. Seus olhos voltaram ao normal. O que foi? Perguntou com a voz rouca. Minha respiração estava acelerada. Você estava falando outra língua. Seus olhos estavam pretos. Pedro franziu a testa. Eu não lembro de nada. Mais tarde, quando o sol começou a nascer, decidimos sair da floresta o mais rápido possível. Mas antes, Mariana teve uma ideia. Vamos ouvir as gravações. Talvez o celular tenha captado algo. Pegamos o telefone e demos play no áudio que Lucas havia gravado durante a noite. O som começou normal, ruídos da fogueira, o farfalhar das folhas, nossa respiração. Então, veio o sussurro. Baixo no começo, depois mais forte. Uma voz distorcida, gutural. Ela dizia um nome repetidamente. E no final, uma risada. Pedro arregalou os olhos. Essa voz não é minha. O celular escorregou das minhas mãos. Mariana cobriu a boca, horrorizada. Lucas tremia. Nós sabíamos o que aquilo significava. Pedro havia falado um nome proibido. E agora, algo nos acompanhava. A decisão de sair da floresta foi unânime. Ninguém queria passar mais uma noite ali. O que aconteceu com Pedro era inexplicável, e a gravação, aquela risada distorcida ainda ecoava na minha mente. Arrumamos tudo em silêncio. Cada pequeno barulho parecia mais alto, mais intenso. Era como se algo nos escutasse, observasse cada movimento. Mas o pior ainda estava por vir. Seguimos a trilha de volta. O GPS de Lucas mostrava que estávamos no caminho certo, mas a floresta ao nosso redor parecia errada. As árvores eram diferentes, mais juntas, como se estivessem tentando nos cercar. O ar estava parado, pesado. Depois de quase uma hora andando, Mariana parou bruscamente. Espera. Ela olhou em volta, confusa. Isso não tá certo. O mesmo pensamento passou pela minha cabeça. Olhei para trás. O caminho por onde viemos tinha desaparecido. Não era possível. Lucas, confere o GPS. Ele olhou para o celular e ficou pálido. Não pode ser, estamos andando em círculos. Não fazia sentido. Tínhamos seguido em linha reta. Mas de alguma forma, voltamos para o mesmo lugar. Como isso é possível? Mariana gritou, olhando para os lados, desesperada. Foi então que ouvimos os passos. Muitos passos. Vindos de todos os lados. O primeiro instinto foi correr. Mas correr para onde? Cada árvore era igual a outra, cada caminho levava ao mesmo lugar. Os passos continuavam. O barulho seco de galhos quebrando, folhas sendo esmagadas. Mas não havia ninguém. Isso não pode estar acontecendo, Lucas murmurou, segurando o celular com força. Pedro começou a tremer. Ele caiu de joelhos, as mãos na cabeça. Eles estão aqui. Quem, Pedro? Ele ergueu a cabeça devagar, seus olhos arregalados e cheios de lágrimas. Eu vejo eles. Meu sangue gelou. Do que você tá falando? Pedro apontou para o espaço vazio entre as árvores. Eles estão bem aqui. Vocês não veem? De repente, um vento gelado passou por nós. Mas não era um vento normal. Era denso, sufocante. Então, senti uma mão, fria, gelada como a morte, segurando meu ombro. Gritei e me virei com tudo, mas não havia nada ali. Ou pelo menos, nada que eu pudesse ver. Pedro começou a rir. Mas não era ele. Seu rosto estava congelado em um sorriso estranho, seus olhos vazios. Vocês já chamaram. Minha respiração falhou. Chamamos o quê? Pedro se levantou devagar, a cabeça inclinada para o lado, como um boneco quebrado. Agora ele vem. Foi quando tudo escureceu. A escuridão foi como um impacto. Um segundo estávamos na trilha, cercados por passos invisíveis, no outro, tudo sumiu. O silêncio era absoluto. Eu pisquei algumas vezes, tentando entender o que estava acontecendo. A floresta ainda estava ali, mas algo nela havia mudado. O ar estava mais denso, carregado com um cheiro úmido e podre. Pedro estava de pé, imóvel, olhando para a fogueira apagada do nosso acampamento. Como havíamos voltado? Ninguém sabia. Mas o pior ainda estava por vir. Lucas foi o primeiro a notar. O que é isso? Ele apontou para o chão ao redor da fogueira. A terra antes intocada estava cheia de símbolos riscados, formando um círculo. Linhas retorcidas, desenhos sem sentido, formas que pareciam mudar conforme tentávamos entendê-las.
Isso não estava aqui antes, Mariana sussurrou. Pedro, que até então estava calado, se ajoelhou devagar, passando os dedos trêmulos pelos riscos. Seus lábios se moveram, murmurando algo. Ele vê, ele escuta, ele vem. Pedro? Me aproximei, hesitante. Ele levantou a cabeça para mim. E sorriu. Mas não era um sorriso normal. Era largo demais. Forçado. Nós chamamos ele. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Do que você tá falando? Ele ergueu uma das mãos, com um movimento lento e preciso, começou a escrever na terra, no meio dos símbolos. Escreveu o nome. O mesmo que ouvimos na gravação. O mesmo que ele sussurrou naquela noite. E quando a última letra foi traçada, a fogueira se acendeu sozinha. Uma chama azul, alta, como se a própria floresta tivesse prendido a respiração antes do que viria a seguir. Um som encheu nossos ouvidos. Não era algo que se escutava. Era algo que se sentia dentro da cabeça. Um sussurro profundo, ecoando em nossos ossos. Uma voz que falava diretamente dentro de nós, ignorando qualquer barreira. Vocês me chamaram. Mariana caiu de joelhos, tapando os ouvidos. Lucas gritava, mas sua voz parecia abafada, distante. Eu tentei correr, mas minhas pernas não respondiam. E Pedro ria. Ele se levantou, os olhos arregalados, olhando para algo que não podíamos ver. Eu vejo. O quê? O que você vê, Pedro? Gritei, tentando segurar seus ombros. Mas ele apenas sorriu. Ele está aqui. E então, de um instante para o outro, Pedro caiu no chão. Seus olhos reviraram, e seu corpo ficou imóvel. O fogo se apagou. E no silêncio absoluto, a floresta respirou de novo. Pedro estava caído no chão, imóvel. Sua respiração era fraca, quase inexistente. Tentamos sacudi-lo, chamar seu nome, mas ele não respondia. A floresta ao nosso redor parecia diferente. Mais escura, mais apertada. O círculo de símbolos no chão ainda estava ali, e mesmo sem entender seu significado, sabíamos que aquilo era um aviso. Temos que sair daqui, agora. Mariana gritou, puxando Lucas pelo braço. Mas então, Pedro começou a se mexer. Lentamente. Como se estivesse acordando de um sonho profundo. Mas quando seus olhos se abriram, eu soube que aquilo não era mais Pedro. Os olhos de Pedro não tinham mais cor. Eram de um preto profundo, brilhantes como vidro molhado. Seu corpo se moveu de maneira errática, como se ainda estivesse se acostumando a estar ali. Um sorriso forçou seu rosto. Vocês não deviam ter vindo. A voz não era a de Pedro. Era rouca, distorcida, carregada por algo antigo, algo que não pertencia a esse mundo. Demos um passo para trás, mas Pedro se levantou com um movimento seco. Seus braços se estalaram como se estivessem deslocados. Eu vi vocês antes mesmo de entrarem. Eu escutei seus passos, seus sussurros, seus medos. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Pedro, por favor, Mariana sussurrou, mas eu sabia que era inútil. Aquilo dentro dele nos olhava como se fôssemos brinquedos quebrados. E então, ele deu o primeiro passo em nossa direção. Não pensamos. Apenas corremos. A floresta era um borrão de sombras, galhos cortavam nossos rostos, raízes tentavam nos derrubar. Mas não importava o quanto corrêssemos, o som dos passos de Pedro sempre estava perto. Ele não corria. Ele apenas aparecia. Cada vez que olhávamos para trás, ele estava lá. Parado. Sorrindo. Seus olhos vazios brilhavam na escuridão. Lucas tropeçou e caiu com força. Me ajuda. Me virei para puxá-lo, mas quando olhei por cima do ombro, Pedro já estava ali. De pé. Olhando para mim. Acabou. Seus lábios se moveram, mas sua voz veio de todos os lados. A floresta tremia. E então, o chão desapareceu. Acordei com a luz do sol batendo no rosto. O cheiro de terra molhada estava forte. Abri os olhos devagar. Estava deitado no chão da floresta. Sozinho. Me sentei de um pulo, olhando ao redor. Nada de Pedro. Nada de Mariana. Nada de Lucas. Levantei cambaleando, tentando entender. Meu coração batia descompassado. O celular no meu bolso vibrava. Olhei para a tela. Uma nova gravação de áudio. Minhas mãos tremiam quando dei play. Primeiro, silêncio. Depois, um som de respiração. E então, uma voz. A voz de Pedro. Você me chamou. A gravação cortou. E então, meu telefone tocou. Número desconhecido. Eu já sabia quem era.
E sabia que, dessa vez, eu não poderia fugir. Se você gostou desse relato e quer mais histórias assustadoras como essa, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos sombrios para vocês. Ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo, e nos vemos no próximo relato. Se você sobreviver até lá.